Amém? Quem dos irmãos fez projeto quando começou o ano aqui? Aquele projetinho de começo de ano. Esse ano eu vou fazer isso. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho de projeto. Né? Hoje nós vamos falar de projeto, e projeto de Deus. Amém? E quem é profissional nessa área, né, de engenharia, sabe que nada pode estar irregular dentro de um projeto, né? Quando o engenheiro chega numa obra e olha algo que ele vê lá que não está no projeto, o que o engenheiro manda fazer? Tira fora, porque não está dentro dos padrões, não vai permanecer dentro desse projeto. E o projeto de Deus é mais ou menos assim. Então, vocês já estão entendendo como é que vai ser o nível da mensagem hoje. Né? Então, vamos lá para Gênesis, capítulo de número 21. Glória a Deus. Gênesis 21 e o versículo de número 8. É a primeira vez que eu estou pregando depois da reforma. Então, hoje a gente está um pouquinho mais elevado, né? Mas é muito gostoso. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 8. Vamos falar dos projetos de Deus para nossas vidas. Né? Porque Deus, ele faz tudo projetado. Deus não faz nada na doidura. Antes dele fazer qualquer coisa, ele já tem um projeto. Ele sabe certinho como é que vai começar e quando vai terminar. Porque coisa que não tem projeto, você sabe que começa, mas não sabe como termina. Né? Capítulo 21, versículo 8, diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão uma grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Amém? Tome assento em nome de Jesus. Esqueça tudo o que aconteceu no dia de domingo. Focalize a tua atenção para esse momento da palavra. Acredito que nós vamos ter uns momentos aqui de ensinamento, vamos aprender junto, né? Amados, o que Agar tem a ver com essa história? Qual foi o pecado que essa mulher teve para ser mandada embora? Para ser expulsa da casa de Abraão com o filho de Abraão do lado. O que ela fez? Qual foi o pecado dela? Qual foi o erro dessa mulher para estar passando por um processo de dificuldade? Para ser abandonada, para ser expulsa, para ser largada, excluída? Alguém poderia talvez me responder? O que ela fez? Nada. Ela não fez nada. Simplesmente ela fez parte de uma decisão errada de um homem chamado Abraão. Ela simplesmente foi consequência de uma decisão, de um erro que estava fora dos projetos de Deus. Ela entrou na vida de Abraão de uma forma que não era para entrar, de uma forma desnecessária. E como eu acabei de falar, quando o engenheiro chega e olha algo dentro do projeto dele que não está no projeto, ele manda tirar. Independente se você gostar ou se você não gostar. Se a tua vida está baseada em Deus, se a tua vida está debaixo dos projetos de Deus, Ele vai te pedir para você tirar talvez muitas coisas da tua vida.
Muitas coisas que para você é bom, muitas coisas que para você te faz feliz, mas não faz parte do projeto de Deus. A história de Agar começa lá no capítulo de número 12, na verdade, no capítulo 12. Quando Abraão sai da terra do pai dele, sai do meio da parentela dele, em partes ele leva um parente junto, que não fazia parte do projeto de Deus, nós vamos falar mais para frente sobre isso também. E Abraão chega no Egito, fugindo de uma fome, e quando ele chega no Egito, ele manda a mulher dele mentir, que era irmã dele. Tudo errado. Para que Abraão precisava mentir, se ele tinha promessa de Deus? E Deus falando com ele: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, você vai ser um homem abençoado. Eu vou cuidar de você, você faz parte do meu projeto, você está no meu projeto. O meu projeto é fazer de você uma grande nação que venha me adorar, que venha me servir, que vai ser um povo eleito meu, que eu vou criar esse povo dentro das minhas características, dentro dos meus princípios. Por isso que eu te tirei da terra do teu pai, do meio da tua parentela, e vou te levar para um lugar aonde eu escolhi para você. O teu projeto e o meu projeto vai ser feito naquele lugar aonde o teu Deus, escolheu. Não foi Abraão que escolheu, foi o nosso Deus que escolheu para Abraão. Mas nessa caminhada, nesse percurso, Abraão teve muitos erros. Independente se tu é um homem de Deus, uma mulher de Deus, todo erro ele traz consequência. Ou mais cedo ou mais tarde, você não vai fugir das consequências do teu erro. Amados, na minha vida, em 20 anos de crente, eu já vi muita gente chorando de joelho na frente de um altar, pedindo a Deus que Deus dê graça para suportar os erros que cometeu há 15, 20 anos atrás. E estava pagando o preço agora, naquele momento. Então não pensa que todo erro, por mais que você seja crente, que você se converteu, você vai ter consequência com ele. E todo acerto também vai ter consequência. Toda coisa boa e toda coisa negativa. Tudo te traz consequência. Todo plantio, toda semeadura vai te trazer consequência. E quando Abraão mente, falando que Sara era irmã dele, o faraó toma Sara para ele, coloca Sara no harém dele, leva para si. E a Bíblia fala que o faraó abençoou Abraão de uma tal maneira, praticamente assim: eu estou comprando a tua irmã, entre aspas. Deu riquezas para Abraão. Mas a Bíblia fala também que o faraó não conseguia tocar em Sara, porque ninguém toca numa escolhida de Deus, ninguém toca num ungido de Deus. Se Deus está na tua vida, por mais que você erre, o diabo não vai tocar em você de forma nenhuma. E faraó não conseguiu tocar em Sara, até que o faraó tem uma revelação de Deus, e Deus mostrando: essa mulher não é tua, essa mulher é do Abraão, você não vai tocar nela, você vai devolver ela. E quando o faraó chama Abraão e fala: por que tu mentiu para mim, homem? O que eu te fiz? Olha as desgraças que está acontecendo no meu reino por causa disso. E o que o faraó tinha com isso? Nada. Vocês estão vendo quanto esse homem já prejudicou de pessoas que não tinha nada a ver com a história, por causa de um erro dele, por causa de um erro meu, um erro seu. Muitas pessoas podem ser prejudicadas, pessoas que não têm nada a ver com o assunto, com a situação. Se ele não mente para o faraó não tinha tomado Sara como mulher, as pragas não tinham chegado até o Egito naquele momento, tudo estava certo, tudo dava beleza. Não, mas ele mentiu, prejudicou um país, prejudicou uma nação, aquela mentira. E aquela mentira não ia ficar barata, não ia ficar de qualquer jeito, porque quando Abraão sai do Egito, quem que vai junto? Agar vai junto. Então vocês estão pegando, né, a meada da história. Agar foi junto. O faraó falou: leva. Pode levar, leva tudo, somem daqui.
E na continuidade da história, passando-se aproximadamente aí 12 anos, talvez mais, talvez menos, que Abraão sai com 70 anos da terra, da casa do pai dele, e com 86 anos, Ismael nasceu. Então ele tinha 86 anos por aí, 85 anos, quando Sara resolve ajudar Deus. Em uma situação que ela não tinha que ajudar Deus. Sara chama Abraão e fala: ó, Abraão, o negócio é o seguinte, eu estou velho, você está velho, nós não vai ter filho, eu preciso te dar um filho, quem que vai ficar com toda essa riqueza aqui que nós temos? Fala o seguinte, pega essa serva aqui que nós trouxemos do Egito, deita com ela, e tenha um filho dela, e esse filho vai ser herdeiro. Até aí tudo bem, mas como eu falei para os irmãos no começo, e o projeto? Como é que estava escrito o projeto? No projeto de Deus, Ismael fazia parte? Agar fazia parte do projeto de Deus na vida de Abraão? Não, não fazia parte. Foi consequências de erro. Foi consequências de decisões mal tomadas, em momentos difíceis, em momentos de estresse, talvez. E a Bíblia fala que Abraão, um homem de Deus, um homem que ouvia Deus, deu lado para a mulher dele, que ele poderia ter repreendido ela, falou: não, eu não vou me deitar. Se Deus não me der um filho, o filho da promessa, nós vamos ter. Se ele não der, nós não vamos ter. Ele foi fazer a vontade da sua esposa e acabou se deitando com a serva e tendo esse filho. Amados, e esse filho cresceu. Esse menino cresceu. E esse menino, ele tinha, por parte de Abraão, toda a dispensação de carinho. Toda a atenção Abraão dava para esse menino, pois era o filho dele, independente se era com a serva. E Abraão estava envolvido com essa criança, provavelmente. Né? Aí quando chega no tempo determinado de Deus, o problema nosso é que nós queremos adiantar as coisas, né? Não esperemos o tempo determinado de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós colocamos o pé pelas mãos e acabamos fazendo coisas que vêm a trazer consequências muito negativas para a nossa vida. E quando Abraão está na idade de 99 anos, o anjo visita ele. Abraão sentado na porta da tenda, aqueles homens chegam, Abraão recebe, e da boca daqueles homens sai a promessa: ó, daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, eu vou vir visitar vocês e vocês vão ter um filho. Sara vai estar com um filho no colo. Aí chegou a promessa de Deus. Aí se cumpriu a promessa de Deus. Só que tinha um agravante, tinha uma outra criança que não tinha nada a ver com a história também. O que Ismael tinha a ver com a história? Pediu para nascer? Não. Mas tinha nascido. E quando a criança nasce, provavelmente Abraão para de dar toda a atenção para Ismael e começa a dar atenção para Isaac. E começa a deixar de lado aquele moleque. E aquele moleque já está com 12 para 14 anos. Já é um rapazinho. E aquele menino começa a ficar revoltado, começa a ficar com ciúme. Amados, põe uma coisa na cabeça de vocês. Aqui está, nessa situação, ela coloca frente a frente, preste atenção, obra do Espírito e a obra da carne. Nunca vai andar junto. A obra do Espírito, Isaac, que era a promessa de Deus, xarabacandarachui-andarabaceia, que era a promessa de Deus, e a obra da carne, que foi Ismael, não anda junto. Ou tu anda no Espírito, ou tu anda na carne. Os dois juntos não andam, de forma nenhuma. E hoje você vai entender também qual é a diferença de vontade de Deus e permissão de Deus. São duas coisas diferentes. Vontade de Deus
é Isaac. Permissão de Deus é Ismael. Vontade de Deus tem todos os respaldos de Deus, Ele vai te dar todos os respaldos, porque é a vontade dEle para a tua vida. É permissão que Ele quer que você seja feliz. Tudo que Ele tiver vontade de fazer na tua vida, Ele vai assinar embaixo. Permissão de Deus é quando você reluta em querer alguma coisa que Deus não quer. Mas você insiste, e pelo livre-arbítrio Deus concede que você tenha isso, você consiga isso, mas não está debaixo da bênção de Deus, porque não é a vontade dEle, que a vontade de Deus é perfeita, e não traz dor, não traz peso, mas permissão de Deus é você e você. Um casamento que não está na vontade de Deus, mas Deus permite, depois é só dor e tristeza e sofrimento. Tudo que você vai fazer que não está debaixo da vontade de Deus, você corre um risco muito grande de se arrepender e sofrer. Foi o que aconteceu com Abraão. Ismael não estava na vontade de Deus, mas Deus permitiu. E olha o que aconteceu. E isso aqui se arrasta até os dias de hoje. Porque aquele menino, ele saiu dali com um ódio tão grande no coração, que ele formou uma grande nação, como Deus fala aqui, que são o povo árabe, que são um povo brabo, um povo muito nervoso, um povo brigão, que não se dá com Israel até hoje. Isso vem de 5.000 anos atrás, um erro de um homem, que foi para a sepultura, mas as consequências ficou aqui andando em cima da terra. Então, se você hoje é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ande somente debaixo da vontade de Deus. Nunca coloque as suas vontades na frente das vontades de Deus, porque tu vai andar sozinho. Deus não vai te dar respaldo. Trouxe consequências sérias para Abraão. A criança nasce no dia do desmame, como a Bíblia fala. Sara olha para Ismael e vê Ismael maltratando Isaac. Chega para Abraão e fala: pega essa mulher e teu filho e manda embora. Simples assim. Ele não vai ser herdeiro, porque ele não é filho da promessa, ele não é fruto do Espírito Santo, ele é fruto da carne, e fruto da carne não tem metade nas coisas de Deus, não faz parte das coisas de Deus. Não se mistura o santo com o profano, de forma nenhuma. Para Deus não tem, essa palavra não tem nada a ver. Para Deus tem, para você talvez não, para mim talvez não. Ah, não tem nada a ver. Tem. O santo e o profano não se misturam. As coisas do Espírito não se misturam com as coisas da carne. A carne pende para o pecado, o Espírito pende para o céu. Promessa de Deus era Isaac. Ismael veio com a vontade de Sara, que Abraão aceitou. Teve que mandar o filho embora. Teve que mandar o filho sair, porque não fazia parte dos projetos de Deus. E se Deus pedir para você tirar alguma coisa da sua vida hoje que não faz parte dos projetos de Deus, e você goste muito, você tiraria? Alguma coisa que está atrapalhando a sua comunhão com Deus? Porque para fazer parte do projeto de Deus, nós temos que aceitar somente aquilo que Deus coloca na nossa vida. Amado, eu já vi pessoas ter que abandonar emprego, porque aquele emprego não fazia parte do projeto de Deus. E sabe quem é a pessoa? Esse camarada que está vos falando. Sofri mais de 20 anos no emprego, sendo humilhado, sendo pisado, né? Não sendo reconhecido, um ótimo profissional, mas que nunca teve reconhecimento. O Valdecir me conheceu trabalhando lá no Central, lá. Nunca faltei. Ia trabalhar doente, minha esposa até reclamava.
Até que um dia Deus teve que fechar uma porta de uma tal maneira, porque aquele serviço, aquele emprego não estava nos projetos de Deus. Para Ele poder me abençoar, Ele tinha que me tirar de lá. E eu aceitei, calmamente, mansamente. E Deus me tirou daquele lugar, me abriu uma porta abençoada de uma tal maneira que hoje eu falo assim, se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás. Então, se Deus está dificultando muitas coisas na tua vida, porque Ele quer fechar alguma porta para você que não faz parte do projeto de vida para você. Hoje eu sou um homem próspero, feliz, porque eu entendi o projeto de Deus na minha vida. E quanto mais cedo você entender o que Deus tem para você, mais cedo você vai conseguir caminhar e aceitar esse projeto para você. Então não adianta nós relutarmos, nós temos que fazer uma análise pessoal. Se alguma coisa não dá certo na tua vida, muitas vezes não é o diabo não, amados. É que isso não faz parte do projeto de Deus para você. Ele quer te tirar dali e te colocar em outro lugar. Então, Agar, Ismael não fazia parte do projeto de Deus na caminhada de Abraão. Outra pessoa que não fazia parte do projeto de Deus na vida de Abraão foi o sobrinho dele. Quando Deus chama Ló, a Abraão, e fala assim, Abraão, sai do meio da tua parentela. Os teus parentes não vão te ajudar em nada. Se eu falar para você ficar aqui, esses teus parentes vão fazer a tua mentalidade, vão fazer a tua cabeça, e a partir amanhã ou depois você vai voltar de novo. Então, para me te moldar, para me fazer de você um grande homem, uma grande nação, eu vou ter que tirar você, que tem pessoas que não podem fazer parte da nossa vida. Você já deve ter ouvido essa pregação várias vezes, e é uma das pregações mais verdadeiras que existe. Tem pessoas que não vão fazer parte das nossas bênçãos, não vão comer do fruto da nossa vitória, não vai comer. Quando Abraão sai, Ló sai junto, era parente, mas não interessa, era parente. Deus falou, sai do meio da tua turma, não é para ficar com ninguém, não é para levar ninguém, é só você, tua mulher, teu servo, as tuas coisas, a tua riqueza pode vir junto, mas teus parentes ficam aí, teus parentes é problema, teus parentes são idólatras. Não, mas Abraão fica com dó. Irmãos, cuidado com a dó, cuidado com quem você está tendo dó por aí, cuidado, que tem pessoas que plantaram, e independente da sua bondade, elas vão ter que colher. Então, presta atenção. E Abraão teve dó do sobrinho e levou junto. Enquanto Ló, para resumir, não se separou de Abraão, Abraão não foi abençoado. No dia que Ló fala assim, tio, não dá mais. Nossos pastores estão brigando, eu estou rico, tio está rico, nós estamos muito ricos. O espaço onde nós estamos é pequeno, não comporta nossos rebanhos. Vamos separar. Abraão fala para Ló, onde que tu for para a direita, eu vou para a esquerda, tu for para a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. Resumindo, Ló escolheu um lugar e foi. Sobrou deserto para Abraão. Aí Deus, quando Ló sai, Deus chama Abraão para fora, fala, agora sim, Abraão, agora eu vou começar a fazer o meu projeto na tua vida, que agora você saiu do meio da tua parentela, olha para cima e conta as estrelas, se tu puder contar, é assim que vai ser a sua descendência. Agora, Abraão, que você cumpriu o princípio que eu te falei, que é a obediência. Tu mandou o teu sobrinho embora, teu sobrinho não fazia parte da bênção, Ismael não fazia parte da bênção, Agar não fazia parte da bênção, não podiam desfrutar do que era teu, o que é para você, só você que vai. Enquanto você não entender isso, enquanto você não perceber que tem pessoas que não vão aproveitar das bênçãos junto contigo, pelo contrário, vão só te atrapalhar, vão impedir de você receber a tua bênção. Não estou falando para você ficar de mal com ninguém, não. Observa. Tenha uma visão espiritual. Como que essas pessoas falam contigo, conversam contigo. Porque se eu fosse escutar as pessoas que falaram que as coisas não iam dar certo na minha vida, hoje eu era um perdido. 3 falam que vai dar certo e 1000 falam que não vai dar certo.
Quantos projetos que vocês talvez já começaram aqui, as pessoas falam, isso aqui não vai durar tempo. São pessoas tóxicas, que não servem para andar junto com nós. Porque no dia que nós aceitamos Jesus Cristo, nós aceitamos ter uma mudança de vida. No dia que nós aceitemos Jesus Cristo, nós aceitemos a dessocializar. A sociedade já não faz muito mais parte para nós, ela não pode nos contaminar mais. Nós somos pessoas, homens e mulheres diferentes, somos sim, pronto. Não somos iguais ao mundo lá fora. Você tem que aprender isso. Quando Deus tira Abraão da terra dele, porque ele não podia fazer parte daquele povo mais. Deus queria mudar a mentalidade de Abraão, mas ele levou o sobrinho, depois levou uma escrava, depois teve um filho que não fazia parte da bênção, depois mandou o filho embora, depois Deus manda que ele matasse o filho que era a bênção. Que vida atribulada desse homem. E era um homem de Deus, pai da fé. Então, nessa noite, amados, diante de tantas situações que você já viveu e que você vai viver ainda, que você ainda tem uma longa caminhada pela frente, principalmente os mais novos, você pode ter certeza que se você estiver no projeto de Deus, dentro do propósito dEle, e se Deus for o seu engenheiro, e se você não colocar um prego na sua vida sem ser mandado de Deus, eu tenho certeza que você vai prosperar. Você vai prosperar de forma tremenda, tanto na vida espiritual como na vida profissional, na vida financeira, que uma é coligada com a outra. Tudo anda junto, debaixo da bênção de Deus. As consequências daquele homem foi séria, foi triste para ele mandar o filho embora. Foi triste pegar um negócio de água, pão e falar, vai embora. Se tu for seguir para frente um pouquinho da Bíblia, tu vai ver que Agar foi para um deserto, a água acabou, ela passou por uma situação difícil, apareceu um anjo, ela conseguiu ver um poço, tomou água, e o filho dela, como a promessa de Deus falou, ele foi um homem que dele saiu uma grande nação, que só deu problema. Só deu problema. Então, aquela situação de Abraão trouxe só problema. O sobrinho de Abraão trouxe só problema. Então, não pense que crente não tem problema, não. Que tem. E tem muito problema. E parece que tem mais problema que o mundo lá fora ainda. Que eu nunca vi problema. Gente, não para. Mas se tu for fazer uma análise, talvez isso é consequência de decisões erradas, de decisões mal tomadas, e ela vem, a consequência chega, a conta chega. Então, que nessa noite, amados, diante dessa palavra, diante dessa situação, você começa a entender qual é o propósito de Deus na tua vida. Qual que é o propósito? O porquê que tu está aqui? O porquê que tu aceitou a Jesus Cristo? O porquê tu resolveu mudar de vida? O porquê tu resolveu ser chamado de crente, evangélico, cristão? Porque Deus se revelava no Antigo Testamento. Eu gosto muito do Antigo Testamento por causa disso. Deus se revelava de uma forma muito viva no Antigo Testamento. Muito viva. E quando ele se revelava mesmo, com todo o poder e glória. E se tu for ver a história, ele nunca abriu mão dos seus princípios para agradar ninguém, independente se era fiel a ele ou não. Todo mundo que pisou na bola com Deus teve problema. Teve problema. E ponhou pessoas que não tinham nada a ver com o rolo, sofrer junto. Porque se um pai de família sofrer, a família inteira sofre. Se uma mãe estiver sofrendo, a família inteira sofre. Se um filho estiver sofrendo, a família inteira sofre. Como o irmão pregou, se o dedo doer, o corpo inteiro sofre.
Se o pé doer, o corpo inteiro sofre. Se o olho doer, o corpo inteiro sofre. Então, o que nós vemos nos últimos dias? Nós vemos uma sociedade doente, que está plantando coisas, sementes doentes, ruins, uma sociedade que não tem como colher coisas boas, e nós temos que nos separar disso, simples assim, e buscar sempre a direção que Deus nos coloca, através dos seus pregadores, através da palavra, através da igreja. Porque, olha, irmãos, com 20 anos de crente, eu já vi muita palavra de Deus, mas igual aqui, palavras de direção. Só não anda aqui dentro da presença de Deus quem rejeitar a palavra mesmo. Porque o pastor prega a palavra de direção, o irmão Hermes prega a palavra de direção, o Danilo pregou domingo aqui palavra de direção, eu estou trazendo uma palavra de direção. Gente, é só querer entender e aceitar que Deus, Ele quer o bem. Deus, o projeto dele é colocar nós no caminho certinho, andar certo, correto. E nessa situação as bênçãos vão chegar. Independente, você não vai precisar correr mais atrás de bênção, elas vão vir até você. E você vai ser visto como alguém diferente, porque tudo vai dar certo na tua vida. Mesmo nos momentos difíceis, as coisas vão ser claras. Mesmo nos tempos de escuridão, você vai ter clareza para resolver a situação. Eu nunca vi uma igreja pregar tanta palavra de direcionamento como aqui. Eu já passei por 2 denominações. 2, eu tenho um pouquinho de experiência para falar. Eu, por mim, o pastor Carlos pegava todo domingo. Ele não saía aqui do púlpito aqui. Porque ele dá umas pancadinhas, mas é umas pancadinhas com tanto carinho. Eu nunca vi um pastor dar uma... Nossa, é uma benção levar umas de vez em quando do pastor Carlos. O cajado é com óleo já, assim, já bate com óleo, já pá. É uma benção, isso é uma... Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida desse homem. Foi uma benção que Deus colocou na minha vida. Né? Só que nós temos que aceitar a correção. Aí que são elas, aceitar a correção. E se a correção vem de Deus, aceite, irmão. Aceite, porque é benção. Aceite porque é benção. Independente se vai doer, independente se vai te ir contra alguma coisa tua, independente se vai ferir o teu orgulho, porque o orgulhoso não entra no céu, não, de forma nenhuma. Deixa você ser conduzido pelo Espírito Santo, seja ovelha do rebanho do Senhor, deixa o Espírito Santo com o cajado dele nos conduzir, como ovelha sendo conduzida pelo bom pastor, a águas, pastos verdejantes. O bom pastor nunca vai nos guiar para pasto ruim, o bom pastor nunca vai nos guiar para longe da água de forma nenhuma, o bom pastor vai sempre nos guiar para o melhor pasto, para melhores águas, porque o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, aleluia. E é isso que você é uma ovelha do rebanho de Cristo. Entenda isso, que o melhor já foi criado, já está feito para nós, está tudo preparado, só basta a gente caminhar na direção certa, nem para a direita e nem para a esquerda, não inventar coisas na caminhada, que venha trazer consequências para a nossa vida espiritual, ou até na nossa vida pessoal, que possamos crescer no Espírito, crescer em sabedoria, crescer em aprender, buscar cada dia mais se aperfeiçoar na vida espiritual, entender que somos chamados sim. Deus um dia falou para nós: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E toda vez Deus está mostrando, Deus está indicando. Só basta nós entendermos e aceitarmos isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nessa noite, amados, fica com essa palavra no teu coração.
sempre na vontade de Deus. Nunca debaixo da permissão de Deus. Sempre ore a Deus se é tua vontade ou se é tua permissão. Se for permissão, não vá. Se for vontade, você pode ir em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus, amados.